No vídeo de hoje, você vai aprender uma das etapas mais importantes do atendimento do seu cliente. Ela é tão importante que garante 50% do sim do seu cliente. Olá, eu sou Mara Camargo, especialista em alta performance em vendas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal É de Vendas. No vídeo de hoje, você vai receber um presente agora, que é ter acesso a uma das aulas mais importantes do meu curso Formação de Super Vendedores. Com essa aula, você vai aprender a ter mais de 50% do sim do seu cliente garantido. É a fase da sondagem, um dos momentos mais importantes no atendimento do seu cliente. Na aula passada, falamos sobre a abordagem, que é a primeira etapa quando você está diante do seu cliente, na jornada do atendimento do cliente. Depois da abordagem, partimos para a segunda etapa, porém muito importante. Olha só como essa segunda fase é essencial e pode trazer tudo por água abaixo ou garantir 50% da sua venda nesta etapa. É da sondagem que nós estamos falando. E, curiosamente, apesar de ser uma etapa muito importante, fundamental, como mostro aqui para vocês, que fazendo de forma bem feita, 50% da venda está garantida, você acredita que ainda assim tem muitos vendedores que simplesmente pulam essa etapa, não dão a menor atenção para ela? E pode estar aí a explicação de tantas vendas perdidas, deixadas na mesa. Então vem para cá que você, agora que está se formando para ser um super vendedor, não vai mais cometer esse erro se cometia antes. A etapa da sondagem é a etapa em que você irá aprender a identificar a necessidade ou o desejo do seu cliente. Nesta etapa, você, que será um super vendedor, aprenderá a isolar as objeções. O que significa isso? É você já se antecipar. Você já está adiantado perante as objeções que o seu cliente ainda nem trouxe para você. Você vai conectar-se com o seu cliente e iniciar a percepção da proposta de valor da sua marca. Necessidade ou desejo. Primeira coisa que você precisa saber, e eu espero que você nunca mais se esqueça dessa lição aqui, ó. A necessidade, ela existe um ou até mais problemas a serem resolvidos. Quando a gente fala em necessidades, está relacionado com o problema que o seu cliente tem. O fato do seu possível cliente não possuir o que você oferece pode afetar alguma área na vida dele. Entendeu o conceito de necessidade? A necessidade, ela está relacionada com o problema. A necessidade é quando o seu cliente ele realmente precisa daquilo, porque o fato dele não ter o que você vende está prejudicando a vida dele, está afetando alguma área da vida dele. É nesse momento que muitos gurus aí do mercado, muitos profissionais que ensinam a vender, falam que todo cliente tem uma dor. Então, você precisa identificar a dor do cliente. Já eu não falo isso. Por quê? Porque nem todo cliente tem uma dor. E daqui a pouco você vai ver o porquê. Então, tem que tomar esse cuidado também. Falo para vocês mais para frente o porquê de ter esse cuidado de identificar se o cliente tem ou não uma dor. Mas, por enquanto, trago aqui um exemplo para você. O exemplo, o cliente não consegue gerir os seus ganhos e procura um coach financeiro. O cliente emagreceu muito e agora todas as suas roupas estão largas, então ele vai até uma loja de roupas. A geladeira do cliente parou de funcionar. Ele vai até uma loja de eletrodomésticos. Então veja que em todos esses exemplos, trago até mais um aqui para fechar com chave de ouro. Estourou o cabo de embreagem do carro do cliente. Ele vai até uma oficina mecânica.
Veja o que todos esses exemplos têm em comum. Então, o cliente, no primeiro exemplo, ele não procurou um coach financeiro porque ele deseja enriquecer, porque ele deseja aumentar os seus ganhos. Ele procurou porque ele realmente está perdendo noites de sono, que ele não consegue gerir seus ganhos, ele não consegue pagar suas contas. Aquilo dói para ele diariamente, é algo que incomoda. Ele precisa da solução desse coach financeiro urgente para ele ter uma qualidade de vida melhor. Aqui ele não procurou uma loja de roupas porque ele quer renovar o seu guarda-roupa, quer comprar as roupas da nova coleção. Não, é porque aconteceu uma coisa muito boa, emagreceu bastante, é o que a pessoa queria, aqui usando hipoteticamente, e agora nada mais serve, tá tudo horroroso, anda mal vestido, tá precisando mesmo de roupas novas. Tudo aqui são exemplos de necessidade. Geladeira parou de funcionar, a mesma coisa. Quem fica sem geladeira hoje em dia, né, gente? Estourou o cabo da embreagem, como que vai andar com o carro desse jeito? Ele tem que ir, querendo ou não, numa oficina mecânica. Então, são todos exemplos de necessidade. E o desejo? Olha só, o desejo, a definição, pode ser um sonho de consumo, um algo a mais na vida do cliente. Hormônios da felicidade e bem-estar são liberados ao efetuar uma compra que é movida pelo desejo. É aquele algo que a pessoa quer demais. Pensa, a gente pode até fazer uma analogia com uma paquera. Aquela pessoa que você deseja muito, é um sonho de consumo aquela pessoa. Mesma coisa é para o cliente, que ele quer demais aquele produto ou serviço. E os exemplos? Comprar a bolsa da nova coleção de uma marca querida. E o desejo está muito relacionado também com o senso de pertencimento. Ele quer pertencer a um grupo. Então, quando uma pessoa compra uma bolsa da Gucci, por exemplo, ela quer pertencer àquele mesmo grupo de pessoas que usam essa bolsa. Dirigir um Porsche 911, quem aí tem esse desejo? Quem gostaria? Ah, eu gostaria, hein, de dirigir um Porsche 911. Fazer um cruzeiro com a família é um baita de um desejo. A pessoa já se sente lá, olha a emoção que ela já sente só de se imaginar num cruzeiro com a família, todo mundo lá feliz. Realizar um bronzeamento artificial natural. Não importa qual seja o desejo, gente. Pode ser algo bem pequenininho ou algo super grandioso, como dei o exemplo aqui de dirigir um Porsche. Então, a pessoa tem vontade de fazer um bronzeamento, de ficar com aquela marquinha. É um desejo que ela tem. E quando é necessidade e desejo juntos, isso pode existir? Sim, isso pode existir. É a união do desejo e a necessidade em possuir. Ou pode ser algo que inicialmente era um desejo, mas depois se tornou uma necessidade. E pode acontecer o oposto também. Pode ser que algo no começo era uma necessidade, é algo que ela sentiu que precisava daquilo, estava começando a incomodar e depois passou a ser um desejo. Vamos aos exemplos? Imagine um casal de noivos que estão com um casamento marcado. Então, a casa própria, para muitos, é um desejo, um sonho, o maior sonho da vida da pessoa. No caso deles, é um desejo, mas também tem sido uma necessidade, porque eles estão com um casamento marcado, eles precisam sair da casa dos pais. Móveis e eletrodomésticos, vestido de noiva, são todos desejo, né? A noiva sempre sonhou com o vestido de noiva, é algo que ela desejou muito. Mas nesse momento em que ela está com um casamento marcado, passa a ser uma necessidade. Porque como que ela vai entrar na igreja, entrar no casamento dela sem esse vestido de noiva? Ela precisa de um vestido de noiva para realizar esse grande sonho. Estética odontológica. A pessoa tem vergonha de sorrir e querer os dentes mais brancos e alinhados. Então, aqui, olha, é desejo e é necessidade juntos. Então, para muitos, pode pensar assim, querer ter o dente mais branquinho, é questão estética, é um desejo. Mas, no caso de quem tem vergonha de sorrir, por exemplo, estou aqui gravando um vídeo. Se eu tivesse um problema com os meus dentes, talvez eu não estaria fazendo isso aqui. Então, pode ser uma necessidade para a pessoa a partir do momento que começa a impedir ela de fazer algumas coisas na vida. E quais são? Agora nós vamos falar sobre as chaves
para o êxito na sondagem. Como é que você vai saber se a pessoa tem uma dor ou um desejo? Como que você sabe qual o melhor caminho para você conduzir o seu cliente para sentir vontade de comprar com você? A primeira etapa, sem sombras de dúvida, é a escuta ativa. Ouça mais e fale menos. Normalmente, nós vendedores, a gente faz o contrário, né? A gente fala, não deixa nem o cliente falar. O cliente começa a falar, antes dele finalizar, a gente já interrompe, já começa a falar em cima. Não dá. Você não estará fazendo a sondagem da forma correta. Seja interessado, mas seja interessado de verdade. Quando você faz uma pergunta para o seu cliente, ouça com atenção a resposta. Que às vezes a gente tem muita mania, né? O cliente está ali conversando com a gente, ele está falando algo importante da vida dele e você está só assim, não, mas é assim mesmo. Aí se o cliente pergunta, tá, mas o que eu falei? Que vergonha, você não sabe, porque você não estava de fato sendo interessado de verdade. Você perguntou só por perguntar. Tenha empatia. Sinta o que o cliente está te falando, seja empático com as informações que ele traz para você. Seja empático tanto mostrando que você já passou, já enfrentou uma situação semelhante, ou até mesmo que você ajudou um outro cliente a passar pela mesma situação que ele está entregando para você neste momento. Atente-se às linguagens não verbais. Cuide disso também. Veja pelo jeito do seu cliente, como ele está, se ele já está com os pés na reta da porta, ou seja, já está com a intenção de ir embora, não está gostando do assunto, se está o tempo todo ali com os braços cruzados, não está mantendo o contato visual com você, será que ele está compreendendo bem a conversa? Será que você está conseguindo trazer ele para esse diálogo? Então, cuide também dessas linguagens não verbais. E qual é a segunda chave para o sucesso na sondagem? Fazer as perguntas assertivas. Preferir perguntas abertas. Vou trazer exemplos para vocês, porque aqui a gente faz assim. Eu falo o que você tem que fazer e mostro como fazer. E claro, principalmente, gente, a pergunta ela deve ter fundamento. Eu já acompanhei atendimentos ao longo da minha consultoria que o vendedor faz uma pergunta para o cliente e eu fico lá, né, toda interessada, acompanhando e me perguntando, nossa, por que será que ele trouxe essa pergunta? Deixa eu acompanhar para ver qual que é a lógica. E no final das contas, ele não conclui com o cliente o porquê que ele fez aquela pergunta, qual o fundamento daquela pergunta. E depois, quando eu pergunto, viu, por que você perguntou aquilo para o seu cliente? Não, só para ter mais assunto, né? Gente, tem que ter fundamento, tá? E eu vou mostrar aqui para você. Perguntas abertas. Vamos aos exemplos bem práticos? Olha só. Ao invés de você perguntar, você gosta de blazer? O cliente vai te responder sim ou não. Pergunte, para qual ocasião você precisará? O cliente vai ter que responder de uma forma mais aberta. Não tem como você perguntar para qual ocasião você precisará e ele responder sim ou não. Ele vai ter que contar para você. Com qual estilo ou peças você se sente melhor vestido, se sente mais bem vestido, você se identifica, costuma usar para esta ocasião. Então, faça perguntas que tenham mais fundamentos e que o cliente vai te entregar uma resposta mais completa. Dessa forma, facilita para você conduzir na melhor solução para ele. Ao invés de qual marca de câmera fotográfica você quer, use para quais finalidades você utilizará a câmera. E aí sim, apresente as diversas soluções. Perguntas fundamentadas. Agora vamos aos exemplos do que é uma pergunta fundamentada. Pergunta: como funciona a sua alimentação no dia a dia? Então, vamos supor que é uma nutricionista perguntando ali para o seu paciente, ou uma pessoa da área do emagrecimento perguntando. Qual que é o fundamento dessa pergunta? Muito obrigada por compartilhar. Com isso, já consegui identificar um hábito X, que é muito comum e devido
a isso ocorre isso, aquilo, e aí você dá a sua explicação técnica, mostra a sua autoridade, então você está explicando para o cliente o porquê que você fez aquela pergunta, tem um fundamento, não foi uma pergunta à toa, em vão. Temos mais exemplos? Além de você, quem mais usará o carro? E como é a sua rotina e destas pessoas com o veículo? Então, aqui, supondo que a pessoa está fechando um seguro ou que está comprando um carro. Qual que é o fundamento? Por que fazer essa pergunta? Pensando na boa performance em estrada de terra, quando seu marido utilizar no sítio e no conforto e estética elegante que você deseja para o seu uso pessoal, estas são as melhores opções, devido à boa tração, todos completos, nananana. Então, aqui, veja só, a gente ainda não falou sobre isso na aula, mas você já está relacionando com o benefício. Você já está aqui fazendo a associação do benefício que o produto vai levar para o seu cliente. Então, viu só a importância do fundamento? E agora, as últimas perguntas que você deve saber fazer e que são importantíssimas são as perguntas para isolar as objeções e dessa forma você sai à frente e você vai entender, vou explicar aqui para você o porquê que isso é tão importante. Então vamos a exemplos. É você quem tomará a decisão de compra ou precisa consultar mais alguém? Por que fazer essa pergunta? Qual objeção que vai isolar? Então, se o cliente chegar lá no final do atendimento, no momento da negociação, e ele te responder, olha, preciso falar com o meu marido, sabe? Essa objeção. Se aqui, neste momento da sondagem, numa oportunidade perfeita, você conseguiu fazer essa pergunta e a cliente ou o cliente já te responde, olha, sou eu quem vou tomar a decisão, eu quem vou decidir. Neste momento, ele já vai te falar se ele precisa falar com um sócio, se ele precisa falar com o marido. Mas se ele diz, eu quem vou tomar a decisão, então essa objeção já cai por terra, de vou consultar meu marido, vou falar com meu sócio, não tem como, porque ele já te respondeu neste momento que é ele quem está tomando a decisão. O quão especial é a pessoa que você presenteará? Essa pergunta ela é muito boa, sabe para quê? Em lojas que a pessoa entra para comprar um presente, normalmente, até, cuidado, você vendedor, se tem aquela crença de que quem entra procurando por presente vai no mais barato, tá? Cuidado, eu vejo muito isso acontecer, é super comum, mas, apesar de ser comum, não considere isso normal, tá? O normal é que você não tenha esse pré-julgamento do bolso do cliente, mas é importante você perguntar o quão especial é a pessoa que presenteará, porque caso este cliente fale para você, não, mas eu estou procurando algo mais baratinho, é para presente. Neste momento que você fez a pergunta de quão especial é essa pessoa, logo já vai associar, olha, você falou que a pessoa é muito especial para você, né? Então ela merece um presente desse por conta disso, isso, aquilo. E aí é a hora de você vender seu peixe. Você já fez pesquisa a respeito deste produto ou serviço em outros lugares? Essa pergunta, ela pode isolar objeções diversas, mas uma delas, a mais principal, é vou pesquisar, vou dar uma voltinha e já volto. Essa pergunta já ajuda você a vencer, a sair na frente desta objeção. Você planejou comprar à vista ou parcelado? Até qual valor? Isso daqui, essa pergunta, já é mais para o momento da negociação. Mas como a gente está nessa aula, neste momento da sondagem, trazendo à tona a importância das perguntas assertivas, as perguntas que ajudam você a vencer passo a passo, a chegar mais perto do momento do sim do seu cliente, ela também é muito oportuna para eu trazer para essa aula. Porque quando você pergunta se ele planejou comprar à vista ou parcelado, até que valor, você também sai à frente, você já sai ganhando ponto daquela objeção em que o cliente diz assim, preciso ir para minha casa, planejar, fazer as minhas contas e depois eu te retorno.
Quando você faz essa pergunta, se ele já tem, concorda comigo, que se ele já tem uma base do valor que ele pode fazer de parcela, à vista, até qual valor que ele pode investir nesse produto, então já foi pesquisado, ele já tem tudo em mente, ele não precisa mais ir embora para casa, planejar, ver o orçamento. Por isso, a importância tão grande dessas perguntas e outras que aí você pode fazer no dever de casa para já isolar as objeções e sair à frente. Encerra essa aula e, ó, te vejo na próxima. Viu só como é poderosa essa aula sobre a sondagem? Agora, para você se aprofundar ainda mais e quer saber mais sobre esse curso Formação de Super Vendedores e ter acesso a mais de 10 aulas tão boas e poderosas como essa, para ter acesso ao curso completo, fique por dentro da próxima turma fazendo o seu cadastro no link aqui abaixo. Você não vai perder essa oportunidade, né? Até o próximo vídeo!